Olá, o Informe Blumenau Entrevista já está no ar e hoje a nossa conversa é com Alexandre Matias, vereador de terceiro mandato, sempre eleito pelo PSDB e ex-secretário de Educação. Ele foi protagonista dos debates políticos recentes aqui em Blumenau por situações que envolveram o começo do ano letivo. Alexandre, obrigado por ter nos atendido. Gonçalves, eu que agradeço a oportunidade de conversar novamente com a sua audiência, falar um pouquinho do nosso mandato, das nossas ações enquanto secretário municipal de Educação. Vamos lá, vereador, verificamos nesse começo do ano letivo problemas no fornecimento de merenda para muitas unidades escolares da cidade. O senhor foi secretário de Educação na gestão anterior, saiu para ser candidato, mas desde a reeleição voltou para a pasta até a sua exoneração já no governo Egídio Ferrari em meados de janeiro. Qual é a responsabilidade do ex-secretário Matias no que vimos acontecer na primeira semana do ano letivo no que concerne a merenda escolar? Bom, Gonçalves, é muito importante a gente colocar alguns pingos nos is com relação à merenda aqui no nosso município. Primeiro, de que quando eu retornei na secretaria no dia 16 de outubro, um pouquinho depois, no começo de novembro, é que eu tive o conhecimento de que já para o ano passado, já outubro, novembro e dezembro, não tinha mais o quantitativo para a gente fornecer alimentação para as nossas crianças nas escolas e nos CEIs. Diante desse problema, não nos restou outra alternativa a não ser fazer um aditivo ao contrato que já existia para poder suprir esses 2 meses, da segunda quinzena de outubro até a primeira quinzena de dezembro, para que as crianças não fossem penalizadas com a falta da merenda escolar, da alimentação escolar nos nossos CIs e nas nossas escolas. Por isso, nós iniciamos a fazer ainda no mês de novembro o aditivo. Esse aditivo ficou pronto somente no dia 23 de dezembro, onde nós assinamos e posteriormente pagamos para a empresa que fornecia o trabalho por esses 2 meses de fornecimento de alimentação. Quando nós identificamos isso, automaticamente, no dia 13 de dezembro, nós já fizemos o pedido para a diretoria de compras para que startasse a nova licitação com novos quantitativos para que fosse feita essa licitação e contratada uma empresa dentro da realidade atual da Secretaria Municipal de Educação. É importante a gente salientar que isso aconteceu porque quando teve a licitação da merenda lá em 2021, a realidade da educação era uma. Com o passar do tempo, a educação foi aumentando os seus serviços, nós aumentamos a questão da escola em tempo integral, nós aumentamos as nossas atividades em contraturno, as nossas escolas bilíngue, fez com que os nossos estudantes permanecessem mais tempo dentro das nossas unidades e, consequentemente, isso levou ao aumento no fornecimento de alimentação escolar no município de Blumenau. Um outro ponto muito importante de se esclarecer é que nenhum pagamento é feito sem o aval dos fiscais de contrato. Quem são os fiscais de contrato, Alexandre? São os diretores de cada uma das nossas 131 unidades. Diariamente eles fazem o controle, cada unidade faz o seu, compilam esse controle mensal, encaminham para a Secretaria de Educação e a Secretaria de Educação paga exatamente o que cada um dos diretores informa que teve de alimentação nas unidades. Então, diante desse cenário, eu digo que a gente foi realmente a pessoa, juntamente com a equipe, que conseguiu que já não acontecesse o que está acontecendo hoje, lá em outubro do ano passado. Se já foi traumático essa substituição da empresa, tendo 2, 3 semanas para essa nova empresa se adaptar e fornecer alimentação, imagine vocês uma empresa que termina o processo numa sexta-feira e uma outra que assume isso numa segunda-feira. Seria impossível. Por isso, a solução do aditivo foi a melhor solução possível para que as crianças não fossem penalizadas. O senhor falou dos aditivos e que o quantitativo de alimentação foi gasto, foi consumido antes da hora. O senhor atribuiu a aumento da demanda, mas não houve um descontrole, um descompasso de gestão?
para quem a gente pode atribuir? Porque mal ou bem é um valor muito superior ao que se planejava pagar. É aquela coisa, se a gente tem uma empresa, o senhor também já veio da iniciativa privada, se do nada chega um rombo desses, a gente vai chamar a atenção do responsável. Com certeza, foi isso que a gente fez também. Nas secretarias municipais nós temos uma figura chamada controlador interno, que é a pessoa responsável por acompanhar os contratos e justamente fazer essa gestão quantitativa, verificar se as notas fiscais estão realmente batendo com o que foi passado, por exemplo, nesse caso alimentação, pelo quantitativo que foi encaminhado pelos fiscais. Essa pessoa é a pessoa responsável por, como já diz o nome, fazer o controle interno dos contratos. E aí sim houve uma falha dessa pessoa em não avisar as suas chefias imediatas do que vinha acontecendo. Esse colapso que aconteceu em outubro do ano passado, com certeza, se essa pessoa tivesse avisado com antecedência, isso poderia ter sido evitado. Poderia ter sido evitado o aditivo, poderia ter sido evitado a questão da contratação em tempo emergencial dessa nova empresa. Nós poderíamos ter nos antecipado e termos feito uma licitação para esse serviço, simultaneamente com o contrato em exercício, ou seja, seria uma substituição muito mais harmoniosa do que está acontecendo. Então, naquele momento, quando nós identificamos que houve esse erro, automaticamente, como gestor, eu exonerei esse controlador interno. Me corrija se eu estou errado, esse último aditivo, ele implicou num pagamento de cerca de 15 milhões e 700 mil a mais, né, do que o contrato original. Foi esse valor que foi pago para a empresa nesse final de dezembro? É 15 milhões, se eu não me engano, 791 mil? Não, na verdade, o aditivo foi feito nesse valor, mas o pagamento referente a esses 2 meses, da segunda quinzena de outubro até a primeira quinzena de dezembro, foram 14 milhões e alguma coisa, 14 milhões e 600 e um... Que é um dinheiro pesado para qualquer um, ainda mais que não estava previsto no orçamento. É um rombo e tanto que tem que correr atrás. Com certeza. Bom, deixa eu lhe perguntar, o senhor reassumiu em meados de outubro, e o senhor talvez fosse, desde o começo, um dos secretários mais previsíveis da gestão Egídio Ferrari, pela seu trabalho na educação e pela parceria com o PSDB. Em que momento o senhor chegou, quando começou a dar esse problema na merenda, tá certo que ele ainda não estava empossado, mas ele já era o prefeito, o senhor chegou a conversar com ele sobre isso em dezembro? Nós conversamos com a equipe, logo depois... Com a equipe do governo? Com a equipe de governo, pontuando essas dificuldades que nós tínhamos com relação à merenda, logo nos primeiros dias de janeiro, já demonstrando que nós já havíamos feito a questão da nova licitação, demonstrando que até a primeira quinzena de dezembro, o aditivo que nós havíamos feito tinha sido coberto e que nós precisaríamos tomar uma atitude o mais rápido possível, porque o ano letivo iniciava no dia 10 de fevereiro. E aí, qual foi a orientação que ele lhe fez? O senhor sinalizou, o senhor deve ter dito, olha, nós já pedimos a licitação, lá no dia 13 de dezembro, se eu não me engano. O senhor sugeriu, olha, quem sabe a gente faz um contrato emergencial. O que o senhor sugeriu para o prefeito e para o grupo dele? Não, na verdade nós conversamos e a sugestão não veio da minha parte. Estava junto na conversa a Procuradoria-Geral do município, estava junto na conversa a Secretaria de Administração, enfim, era uma mesa ampla onde nós discutíamos quais eram as soluções que nós tínhamos para um problema desse tamanho. E a solução não veio do Alexandre Matias, veio dessa comissão que, analisando os fatos, tomou a iniciativa de que o melhor caminho seria fazer um contrato emergencial para suprir essa demanda que estava ali anunciada. Em que momento o senhor soube que a empresa, que essa GEF, que acabou ganhando esse contrato emergencial, assumiria esse serviço e não seria, por exemplo, e a Risotolândia não foi nem cotada? O senhor, inclusive, na sessão da última quinta-feira, na Câmara de Vereadores, o senhor fez um requerimento pedindo explicações à prefeitura, cobrando, querendo saber por que não houve cotação de preço com relação à Risotolândia. A minha dúvida com relação à cotação, Gonçalves, se faz no sentido de que se nós tínhamos uma empresa que prestava o serviço, que tinha pessoal mobilizado, que tinha as cozinhas abastecidas, seja com alimentos, seja com equipamentos, naturalmente
seria interessante cotar com essa empresa para ver qual era o preço que ela praticaria para prestar esse serviço, e caso o preço dela fosse o mais baixo, o menos traumático seria que essa empresa continuasse a prestar esse serviço. Fazendo um paralelo com o que nós vivenciamos durante aquele ataque ao Cantinho Bom Pastor. Durante uma semana nós ficamos sem atividades na rede pública municipal. Durante essa uma semana nós trabalhamos incansavelmente para achar uma empresa que pudesse, a partir daquela semana seguinte, prestar esse serviço de vigilância armada. Nós disparamos e-mails para empresas do Brasil inteiro. 43 empresas foram cotadas com a questão do preço, mas também com a capacidade de poder fornecer esse serviço. Então a minha dúvida vem nessa tocada. Será que essas empresas que foram cotadas foram perguntadas se elas tinham a capacidade de, no dia 10 de fevereiro, começar a fornecer com 100% a merenda? Não saberia te responder, porque isso acabou acontecendo após a minha saída da Secretaria Municipal de Educação. Por isso, o requerimento perguntando se existia alguma restrição jurídica de que a empresa que prestava o serviço fosse cotada, que me chamou a atenção que não foi. Esse contrato foi a gota d'água da sua saída da Secretaria? Não, na verdade eu já vinha amadurecendo essa ideia, eu já coloquei isso no vídeo na internet. Nós estamos passando, não só eu, minha família, num momento delicado com relação à saúde de uma familiar minha, e que ali sim foi a gota d'água de decisão de que eu deveria nesse momento recuar um pouquinho dos meus planos pessoais, públicos, para poder me dedicar a quem sempre me deu apoio, para quem sempre esteve ao meu lado, que é a minha família. O senhor conhece essa empresa, essa GF Limitada, que ganhou a licitação, e o senhor sabe como é que se deu esse processo da escolha dela? Não conheço, nunca ouvi falar. A gente aqui em Blumenau sempre teve, desde 2005, a empresa que prestava esse serviço de alimentação escolar era a empresa Risotolândia, e não tinha conhecimento da existência dessa empresa que acabou vindo prestar o serviço. Como é que foi a conversa da sua exoneração quando secretário? Porque, claro, o senhor está falando dessa questão pessoal, a gente respeita enfim, se é isso que o senhor está falando, mas a gente sabe que as coisas não saíram, não estão assim mil maravilhas, pelo contrário, a gente percebe isso, a gente tem experiência. Como é que foi essa conversa e como é que foi esse acerto para a saída? Porque ele tem uma implicação, inclusive, no Legislativo. A conversa foi com o prefeito Egídio, argumentando com ele as minhas motivações, falando para ele dessa situação. O prefeito Egídio pediu que nós tivéssemos na Câmara de Vereadores a coerência que sempre me foi peculiar, para poder apoiar o governo nas ações que são importantes para o desenvolvimento da nossa cidade. É isso que nós temos feito. Eu acho que a questão particular da Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi instaurada na última quinta-feira, é extremamente importante para nós colocarmos alguns pingos nos is, para nós lucidarmos a situação, trazermos à luz algumas situações com relação a esse processo, e principalmente para demonstrar que, se não fosse pela minha gestão enquanto secretário municipal de educação, que nós estamos vivendo hoje com relação à alimentação escolar, nós teríamos vivido ainda em outubro do ano passado. O senhor está tranquilo com relação à CPI? O senhor assinou a CPI, o senhor já disse que quer participar, porque, independente de qualquer coisa, o senhor vai ser investigado, Porque, obviamente, o senhor era o gestor em alguns desses processos, o senhor vai estar ali no olho do furacão. Está tranquilo com relação a isso? Muito, Alexandre. Aliás, eu volto a dizer, fui o segundo vereador, só depois do autor, que foi o vereador Adriano, em assinar esse requerimento, justamente por entender que a CPI vai dar à luz e vai dar a oportunidade de nós esclarecermos de uma vez por todas as situações que algumas pessoas têm vendido de forma distorcida com relação à merenda escolar aqui no nosso município. Tenho a certeza de que quem não deve, não teme. Este eu levo para a minha vida e por isso que eu estou tão tranquilo com relação a isso. A gente percebe que o governo não queria essa CPI, também é natural que é começo do governo, que isso sempre dá uma atrapalhada nas questões, a gente percebe. E a gente percebe o seu interesse de estar nessa comissão. Como é que o senhor vai se articular para tentar garantir que o seu nome, um nome já está garantido, certamente é o do vereador Jean Volpato, que foi o proponente, mas como é que o senhor vai se movimentar para garantir, porque independente de qualquer coisa, o senhor é o que
um dos que mais entendem desse processo ali dentro da Câmara. Não, justiça seja feita, Gonçalves. Em momento algum, o governo, por exemplo, entrou em contato comigo, querendo me desmobilizar da ideia de assinar requerimento de CPI. Mas ele entrou em contato com colegas seus, o senhor sabe, né? Comigo, Não, ninguém, com colegas seus. ninguém falou. Então, diante dessa perspectiva, e já adianto, né, não tenho e não vou fazer força para participar como membro da CPI, porque acho que pode até soar e dar uma interpretação errada dessa comissão de parlamentar de inquérito, uma vez, como você mesmo disse, eu vou ser chamado à comissão para poder me explicar, para poder trazer alguns fatos. Então, não tenho e não vou fazer força para participar efetivamente como membro, mas vou, obviamente, acompanhar ali cada uma das sessões da comissão para poder também trazer informações importantes com relação a esse processo. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Outra polêmica, a questão da licitação dos uniformes escolares. Lá no começo de dezembro, ao abrir o pregão, ele foi suspenso. Quem tomou essa decisão de suspender temporariamente? Foi o senhor? Foi a Procuradoria Jurídica? Veio um parecer do Tribunal de Contas do Estado que apontou possíveis problemas, mas também, ao mesmo tempo, indicou que não precisava suspender a licitação. Mas o senhor me corrige se eu estou errado, mas me parece que o senhor tomou a frente e disse, não, vamos dar uma parada nesse processo. Foi o senhor que pediu para suspender? Mais uma vez, né? Diante de um governo, do tamanho de um governo que é a cidade de Blumenau, nenhuma decisão ela é feita unilateralmente. E durante o período que eu fiquei à frente da secretaria, a gente sempre se reuniu de forma colegiada com os secretários das demais pastas que tinham envolvimento com a situação, Secretaria de Administração, por ter a Diretoria de Compras, a Procuradoria-Geral do município, para entender a questão jurídica e, de forma coletiva, nós entendemos por bem abrir o processo e segurar a abertura dos envelopes para que a gente pudesse entender até quais eram os questionamentos feitos pelo Tribunal de Contas do Estado. Quando nós percebemos de que nós tínhamos a condição de dar continuidade ao processo licitatório, assim nós o fizemos. Respondemos ao Tribunal de Contas com as questões que eles estavam nos questionando, pontuamos o porquê das decisões de cada uma dos questionamentos e demos prosseguimento ao processo licitatório sem qualquer... Foram cerca de 30 dias, um pouquinho mais desse período ali. Em que momento o prefeito Egídio Ferrari tomou conhecimento dessa situação? Porque foi no governo dele que se voltou, mas foi no governo do Mário Hildebrand que se suspendeu. Naquele período também, ali em dezembro, o senhor procurou ele, ou o senhor foi procurado, como é que está essa história, como é que o senhor acha que deve levar? Porque, afinal de contas, ele é o prefeito, né? Durante o final do ano de dezembro, nós conversamos com a equipe de governo do prefeito Egídio, trouxemos para ele a situação como ela estava, até perguntando se poderia ser feito dessa forma, porque o governo do prefeito Mário encerrava oficialmente com dias úteis no dia 20 de dezembro, que estava ali ainda, todo mundo entrou em recesso, e a gente ia aguardar virar o ano para que se tomasse uma decisão, aí sim já um novo governo, para saber de que forma que isso iria ser conduzido. E aí sim, no começo de janeiro, se tomou a decisão por parte do novo governo de que o processo deveria seguir, haja vista que nós já havíamos feito as respostas ao Tribunal de Contas e que não tinha nada de errado com o processo que havia sido iniciado. Bom, outro problema registrado nesse começo do ano letivo ainda mais que esse calorão, a gente estava falando um pouquinho aqui desses dias que estamos vivendo aqui, salas de aula sem estar climatizada, escolas inauguradas ainda não com toda a estrutura, alguns problemas em obras, e aí o senhor estava na gestão, nesse momento o senhor estava na gestão. O que o senhor tem para dizer, porque isso é uma coisa que tem repercutido muito entre seus colegas vereadores? Sim, as questões de climatização, isso é uma questão recorrente, sempre durante o verão a gente tem aparelhos de ar-condicionado que acabam estragando, nós temos uma empresa licitada que faz essas manutenções. Alguns desses aparelhos, muitas vezes, eles são condenados até mesmo pela empresa que presta esse serviço. São aparelhos, às vezes, que já foram feitas manutenções 2, 3 vezes e que não compensa mais se investir na manutenção para recuperar aquele aparelho. E o caminho mais aconselhável é comprar um aparelho novo.
Então, quando isso acontece, a gente tem que startar esse processo de compra de equipamento. Isso não é simultâneo, né? Isso é através desse processo licitatório. Muitos que já têm até a ata acabam facilitando um pouco a aquisição desses aparelhos de ar-condicionado, mas isso são situações que acabam, às vezes, demorando um pouquinho mais do que a nossa vontade e acaba acontecendo, em alguns casos, de ficar 1, 2, 3 dias, uma semana, até talvez um pouco mais, dependendo da situação, para se resolver o problema. É uma situação delicada? Mas a gente tem que lembrar que nós temos 131 unidades aqui na rede pública municipal de Blumenau. E um ou outro local pontual, nós vamos, infelizmente, passar por alguma situação que foge do nosso controle, porque, como eu disse, nós temos empresas terceirizadas que prestam esse serviço e nós também dependemos desse serviço terceirizado para poder resolver os problemas com relação à climatização. Eu me lembro que a gente conversava bastante antes do seu nome ser confirmado e depois foi confirmado. O senhor sempre dizia que queria muito ser secretário, né? O senhor foi praticamente os 4 anos da gestão Mário, primeiro como assistência social, depois como educação. Como é que vai ser a sua linha de atuação voltando para a Câmara? Como é que o senhor volta na relação com o governo? A gente já pode perceber uma movimentação não hostil ao governo, mas uma de postura mais crítica. O senhor mesmo, ao pedir um requerimento, o senhor gera um fato importante que tem a ver com a administração atual. Como é que vai se dar a sua atuação e a sua relação com o Executivo? Olha, Gonçalves, a gente tem que relembrar um pouquinho que durante todo o processo eleitoral, a minha campanha ela foi feita casada com o pré-candidato, na época, Egídio Ferrari, e a nossa vice-prefeita, Maria Regina. Então eu tenho um compromisso com mais de 5 mil eleitores que acabaram votando em Alexandre Matias e que nós, para esses eleitores, também pedimos que depositasse o voto de confiança ao prefeito Egídio e à vice-prefeita Maria Regina. Então, a minha atuação na Câmara é com essa responsabilidade, de a gente poder apoiar o governo no que a gente acha e acredita que está tudo certo, que a gente tem que apoiar, mas, obviamente, também da mesma forma que nós somos cobrados pelo eleitor, nós temos que cobrar do Executivo para que o que não está tão certo assim possa definitivamente estar. Então a minha atuação é nesse sentido, né? Com bandeiras muito bem colocadas na pauta comunitária, na visita, na atenção ao cidadão lá na ponta, nos problemas do cotidiano, na pauta da educação, que com muito orgulho eu desenvolvi o meu trabalho à frente da Secretaria Municipal de Educação, criei um vínculo muito forte com os servidores, com os nossos estudantes, com as famílias, ações que vão ficar marcadas na história do nosso município como ações inéditas, a entrega do uniforme, a entrega do material, reformas tão aguardadas nas nossas unidades e, obviamente, que a partir do momento que você se coloca à disposição e busca uma reeleição, a terceira, com essas pautas, esse eleitor, esse cidadão, ele também te busca para a solução dessas bandeiras. Então a gente vai fazer essa interlocução entre o cidadão, a prefeitura, que é quem tem a responsabilidade de executar e melhorar a vida do cidadão, da forma mais harmoniosa possível para que o cidadão seja bem atendido. O senhor citou a questão do seu apoio à chapa majoritária, Egídio e Maria Regina, mas tanto o senhor quanto outros colegas que foram reeleitos, que também fizeram o mesmo movimento, nomes importantes, né, como o do Almir Vieira, como o do Jovino Cardoso, eles acabaram, pelo processo de eleição da mesa diretora, alijados de espaços importantes e normais na estrutura política da Câmara, e também tem-se muito claro que o PSDB, que era um partido que tinha um protagonismo grande na administração Mário Wildor, perdeu muito espaço. A gente é só perceber no Diário Oficial a quantidade de pessoas do PSDB que ficaram fora. Então a gente também percebe um certo incômodo de algumas lideranças, de alguns partidos, com a postura do governo com relação à eleição da mesa diretora e com essa postura de divisão de cargos também no município. Olha, com relação à eleição da mesa, quando fui procurado pelo vereador Almir, ex-presidente, que estava buscando a sua reeleição, me foi dito de que o vereador Almir seria o candidato do governo à eleição da mesa. E naquele momento,
por ter o Almir me solicitado o apoio para essa eleição, eu já tinha empenhado a minha palavra de que eu apoiaria a eleição dele para presidente da Câmara, até porque ele também tinha o apoio do futuro governo. E o que acontece é que no caminhar do processo, e aí eu não sei sinceramente onde é que se perdeu essa questão, mas eu posso garantir que a minha palavra eu sustentei até o final, quando efetivamente não tinha mais um encaminhamento e não tinha mais a possibilidade de reversão do resultado. Obviamente que também por entender que o vereador Ito pode fazer uma grande gestão à frente da Câmara Municipal, a gente acabou votando na chapa que era a chapa governista, encabeçada aí como o vereador Ailton de Souza. Então, essa questão da mesa realmente impactou bastante na relação dos vereadores, foi um processo um pouco até atribulado. Ainda segue ainda meio, pessoal tudo meio cara virada também ali, por enquanto. Tá tudo meio segmentado, né? Então sim. Ficou o grupo que acabou empenhando essa palavra com o vereador Almir de um lado, os outros vereadores que acabaram apoiando o vereador Ito de um outro, mas eu volto a dizer, passados os processos eleitorais, seja uma eleição municipal, seja um processo de escolha de condução de mesa diretora da Câmara, a gente tem que aparar as arestas, cicatrizar as rugas e pensar no melhor para a cidade. E é isso que eu tenho feito diariamente, dando condição e dando continuidade ao meu mandato, que com tanto trabalho, com tanto esforço, nós conseguimos conquistar para mais 4 anos. Vereador Alexandre Matias, eu quero lhe agradecer, nós tínhamos um objetivo, o senhor tem sido protagonista desse processo, como eu falei na abertura, e nós, no Informe, também acompanhamos bastante esse movimento, sempre com muito respeito, sempre tentando pontuar e entender o que era a oportunidade do senhor, que está no meio desse olho do furacão, nesse primeiro momento aí, também se manifestar e externar para que as pessoas tomassem realmente conhecimento da sua postura. Mais uma vez, obrigado e boa sorte. Eu que agradeço, Gonçalves, pela oportunidade de falar com você, com a sua grande audiência, explicar cada uma das situações e dizer mais uma vez, eu estou muito tranquilo com relação à CPI da merenda aqui no nosso município, porque será uma grande oportunidade de a gente esclarecer definitivamente todas as dúvidas que ainda pairam sobre esse assunto. Mais uma vez, obrigado. E a CPI é um instrumento muito legítimo. Na legislatura passada acabou sendo meio precarizado e agora tem uma oportunidade de tirar, claro. É uma investigação, se ninguém deve, quem deve não teme. Então, que é importante que avance, já que ela já está protocolada, se ela seguir, que siga com todos os ritos e que possa trazer o esclarecimento para a comunidade Blumenau. Um grande abraço, até a próxima.